desvia. Você não desvira o chinelo? Não. Tem aflição. Meus parentes podem Sua mãe morrer vai também. morrer? Tudo tá pegado. Até faz dessa questão, galera. eu vou deixar tudo. Opa, peraí, aí vira outra. Fala pessoal, aqui é o seu host e seus co-hosts, Macoab. Nelson Leidens. Kaká. Aline Castilho. Aline Castilha. Que me atraso, faço amizade com o Uber ultimamente. Sério, gente, eu consegui uma palestra que eu vou dar na FATEC porque eu fiquei amiga da menina que me levou de Uber pro trabalho essa semana. E que mais que eu faço? Uber mais eu falo pra networking. caramba, exato, Uber mais networking, eu falo pra cacete, é por isso que eu tô aqui no podcast. Você acha que a gente no Brasil vai ter Uber sem motorista algum dia? Certeza, gente. Certeza. Certeza? Que ano? Certeza. Não, demora um pouquinho ainda. Ai, o Bolsonaro 2025, sair, já vai tô estar achando aí. que é 2025, gente. Imagina, já estão testando o carro. Já estão Sim, testando, há na anos Inglaterra já já. tem, né? Toma. Não, em Los Angeles, etc., ele só tem motorista pra caso de cagada. Mas assim, a maioria dos Ubers, por exemplo, já são sem motorista. Ah, é? mesmo? Eles já têm os protótipos, tal, tem do Google, tem da Uber, tem da Tesla. Eles estão Eu testando acho tudo. engraçado que o pessoal tem que taxar, tipo, erro, assim, não, o carro autônomo atropelou alguma coisa ali. Ah. Mas, tipo, meu, é muito menos acidente do que... Lógico. Sim. É infinitamente menos Daqui a acidente. pouco você vai pôr a mão no Uber assim, você vai perceber que ele é um boneco. O carro É só pra você se sentir seguro, né? Mas olha, Às vezes faz sentido, ou ter uma projeção no vidro, sabe? Mas eu vou falar uma teoria minha que eu já tenho há anos atrás pensando a respeito de carros autônomos. Porque eu sempre achei essa ideia do caralho. É. Só que eu acho que a configuração dos carros vai mudar. O ambiente interno do carro sim. vai mudar. Eu acho. Vai ser uma banheira. Não, Exato. vai ser tipo uma sala de Exato, estar, assim, isso. revistas. e Saca? fica lá. Você vai tomar o seu café da manhã Vai ser uma no sala de carro. coworking, vai ser uma sala de coworking, assim, Isso. lá dentro. Primeiro, vai tipo isso mesmo. Posso fazer uma sensação bizarra? Porque o Starbucks fala que ele quer ser esse terceiro lugar, né? Entre a casa e o trabalho. Então, tipo, o carro vai ser, tipo, patrocinado pelo Starbucks e você vai tomar o Starbucks e vai Sim. conectar na internet. Eu tinha visto uma notícia que o Starbucks, ele, além de vender café e esses negocinhos que ele vende, ele quer agora ser tecnológico, que ele quer Sim, mas já colocar faz um tempo, nanorobôs dentro do café pra ajudar você no seu dia a dia. É uma das missões. Daqui 2100, né? Como? 2100 rola. Não, eles falam dessa coisa de tecnologia já faz um tempo, tipo, do motivo deles terem Wi-Fi, da coisa do CRM deles que é muito foda e da experiência que eles oferecem. CRM. Do Conselho de Medicina. Me ajuda, Nelson, você é professor de marketing, CRM é... Customer Relationship Management. É o sistema de vendas? Sistema de vendas, né? Não, é gerenciamento de relacionamento de consumidor. É tipo fidelização do cliente, assim, do consumidor. É o host do consumidor. Ó, mas só pra concluir a ideia, eu acho que, por exemplo, na minha ideia, o carro ideal seria o seguinte: ele tem o Você seu falou que motor você na não queria frente. falar dos seus projetos, né? Você soltou uma ideia projetos? futurista agora. Mas é uma ideia muito legal. Porque eu adoraria entrar Não num carro roubem, assim. o Nelson vai processar vocês, hein? Não roubem. É verdade. Mas isso eu não vou ter dinheiro nunca pra fazer, então não tem como. Nunca diga nunca. Mas assim, imagina um carro que daí ele tem uma. Em vez de você entrar nas portas e ficar todo mundo virado pra frente, você não precisa mais ficar virado pra frente. Sim, você pode, tipo... Porque ele vai andar sozinho mesmo, foda-se. Então imagina como se fosse uma mesinha só e daí os bancos em volta dessa mesa. Sim. Se você quiser levar um computador pra já começar o seu dia de trabalho, já começar a responder os e-mails antes de chegar no trabalho, você vai. É o Se coworking. você quiser ler, você vai lendo. Se você quiser tomar um café no carro, você vai tomando, sacou? Eu só consigo pensar na gente fazendo um podcast dentro do Do carro. carro. Perfeito, perfeito. Fica perfeito, né? Eu acho que fica até muito mais agradável usar o Uber Pool se fosse assim, né? Sim, Claro. total, porque daí é realmente uma socialização, né? E aí que tá também Ou você leva seu note e você não fala com ninguém também. E aí que tá o futuro dos carros autônomos, porque os carros autônomos eles podem inviabilizar estacionamento. Porque, por exemplo, você tem um verdade. carro que você já é autônomo, beleza, você programa ele que ele vai te levar todo dia pro trabalho das 7 da manhã até 7h30 até você chegar ao trabalho, digamos assim. Só que daí depois das 7h30 você programa ele com Uber. Ele vai ficar rodando a cidade, não precisa ficar parado. Sim. Ele fica lá rodando a cidade, levando pessoas para um canto e para o outro. Você ganha dinheiro. E você vai ganhando dinheiro ali. Então o carro autônomo vai acabar
com o empreendedorismo de estacionamentos no Brasil, então. Que empreendedorismo é esse, senhora? Gente, É o cara que ele compra um terreno. Exato. R$10,99 a primeira meia hora. É, tomar no cu. É o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro na vida. Tipo, É. você compra um terreno e você só fica lá esperando os carros virem. Bota um caseiro ali, faz Os cachorros Ele à fica lá. noite, né? E é bem isso que eles fazem. É isso. Do lado da minha casa, Dá mó dó, todos os estacionamentos tem cachorro que ficam lá no Nossa, lugar. ele é assim também, isso mano. aí. É isso. Mas só pra gente iniciar aqui de verdade, né? Oxe, falei aqui pra Depois de- caralho, não começou? 10 minutos. Esse episódio é sobre... A gente tá questionando se o Black Mirror tá certo na previsão do futuro aí com relação ao uso de tecnologia, né? E uma coisa que eu fiquei pensando é... A tecnologia, obviamente, já é uma coisa que a gente usa todo dia, se não toda hora, todo minuto. E eu acho que a tecnologia... Ela até atrapalha a gente no dia a dia em alguns aspectos, que tem muita gente que anda olhando pro celular, né? Sim. Tem metrô. várias compilações de vídeos de pessoas caindo, né, olhando pro celular sendo atropelada. E eu fiquei pensando, pô, e tem muita gente que anda na rua com fone de ouvido no talo. Então você se priva de um sentido, né, a audição, e se você tá olhando na tela do celular, você se priva de outro. Então, quando que a gente vai se privar de todos? Ou se a gente vai andar nesse caminho de estar sempre, né, absorvido ali na tecnologia, né? Que é uma coisa que o Facebook quer fazer também. A gente pode já começar a falar das pessoas que morrem pra tirar selfie ou só mais tarde? Porque pra mim elas entram, assim, pra você tirar uma selfie ser tão importante a ponto de você arriscar a sua vida, a gente já tá com as nossas ideias distorcidas, assim, sabe? E assim, eu não acho que a gente não tá privando nosso sentido quando a gente bota um fone, a gente continua ouvindo uma coisa, mas a gente criou uma bolha. Sim. Né? A gente criou uma bolha, a gente também tá vendo, apesar de a gente tá vendo a tela do celular. A verdade, assim, a minha sensação é, você ainda está vivendo a realidade, mas você está fora dela. Mas é como se estivesse num videogame em que as coisas que acontecem no mundo real vão te atravessar. Por mais que você não esteja prestando atenção, tipo assim, você tá no celular, mas você tá ali atravessando a rua. Você pode Se o carro morrer. te pega, ele vai te pegar. Mesmo que você no celular esteja viajando na Lituânia, sei lá, entendeu? Então é muito doido isso. E o negócio da selfie pra mim é tipo... Eu achava que era brincadeira quando eu comecei a ver essas notícias. Mas é que a estupidez humana é ilimitada. Mas a Melhor que selfie, bananaga. esse ponto já entra na pessoa querer atenção, já tá, acho que as redes sociais já influenciam muito isso, eu quero tirar uma selfie que é arriscada de certa forma, pra aparecer talvez no jornal, tentar chamar uma certa popularidade, né? Sim. Foi você que falou de uma... A menina ficou presa no penhasco? Não, de uma criança que tinha o celular e tiraram o celular dela e que daí ela ficou triste pra caralho porque o mundo dela acabou. Ah, sim, foi eu que falei. Foi, né? Foi. Então, essa questão de já estar naquele meio, entendeu? De querer fazer o sucesso ali, eu acho, né? Eu peguei um dado sobre selfies que 50% das mortes de pessoas que fazem selfies tem a idade de 20 a 29 anos. E 36% é de 10 a 19. Então, pô, Caralho! Nossa. é umas crianças que estão radical aí. É. Sim. E a maioria é homem. Tô chocada, tô quase fazendo um minuto de silêncio. Caralho. Mas eu acho que tem muito disso na questão do gênero, né? Que o homem arrisca mais, né? Teve até um vídeo, acho que faz 2 anos, que um cara no Brasil comprou um paraquedas no Mercado Livre e pulou do 10º andar. Eu vi isso aí, caralho! Deu certo, né? velho. Ele sobreviveu. Ele sobreviveu? Sobreviveu. E aí as vendas de paraquedas no Mercado Livre arrebentaram, assim. Mas isso foi a maior cagada que ele fez na vida dele, entendeu? Sim. Tipo, o problema é que deu certo. O problema foi filmado e passou pra todo mundo. Então, pra mim, isso é o que eu acho muito louco. É base jump, né? É. Deveria ser, né? Não, mas a Só que altura foi do apartamento Era mais dele. fácil ele ter comprado aquele sútil lá. Ah, sim, que é uma roupa morcego, É mais legal. Bem mais legal. Você atira tipo cada livro, é muito maravilhoso. Não, mas o que eu fico doida com isso é... O cara vai lá, faz uma coisa mega estúpida, e aí ele fica famoso. É. Isso, assim. Não, o cara fica famoso por fazer uma coisa besta, entendeu? Sim. Por fazer uma Estupidez coisa vende. estúpida. Exato. Isso que eu fico louca com É isso. tipo Jackass, existia um programa chamado Jackass que as pessoas só se fudiam, assim, né? Tipo, pra fazer isso. Cara, mas o Jackass era assim, vamos se prender, vamos foder o nosso corpo aqui, vamos me prender sim. sei lá, num negócio de
de um banheiro público e girar pra ficar cheio de cocô. Legal, seu merda. Você é burro, mas assim, que engraçado. Eu não vou lá e vou fazer a mesma coisa. Sim. Mas eu acho que agora vai ter uma nova geração de estúpidos que fazem com tecnologia. Eu também acho. Tratando bem o ouvinte. Mas Os nossos ouvintes não são estúpidos, eles são maravilhosos. Maravilhosa. Até o nível da galera que ouve o podcast é outro, né? Não é a galera que vai no YouTube, né? Que vê o banheiro de Nutella, né? Lembrando que o nosso podcast estará no YouTube também, tá? Cuidado com o que você diz. Tudo bem. Mas o banheiro de Nutella a gente concorda que não dá. Não dá. Não sei nem do que você tá falando, mas nossa. Eu nunca vi esse vídeo também, mas de tanto que já falaram, é um vídeo de um cara, não sei quem é também, que ele se banhou de Nutella numa banheira. Basicamente é isso. Mergulhou e... Só que assim, ó, tá vendo? A gente tá falando desse assunto até hoje, ele já deve ter acontecido alguns anos atrás. É porque é uma parada tão escrota, tão absurda, que é um absurdo que chama atenção, entendeu? Mas É eu algo vou falar, diferente. por que a gente não para de dar ibope pra estupidez? É isso que eu não Então, entendo. eu juro, eu tento. Se eu vejo alguma coisa que eu não quero, assim, algum canal no YouTube, por exemplo, que eu acho que os caras são imbecil, eu já dou dislike, eu falo, esse assunto não me interessa, eu não quero dar o mínimo de bola pra essas pessoas. Eu também, eu tenho que fazer Saca? isso. Mas a maioria das pessoas nem sabe que esse tipo de Não, é ferramenta que é muito tem, louco, tá? né? Porque, tipo, que fascínio é esse que a gente tem por coisas, sei lá, impossíveis ou bizarras ou nojentas, né? Porque Eu acho vídeo que de todo- espinha sendo espremido. Eu acho que é que também nem é aquele coisa programa mais- do Guinness, né? Todo mundo quer ser o primeiro em alguma coisa, ou o melhor em alguma coisa, né? Sim. Mesmo que nem eu, teve um vídeo do Guinness que eu vi que o cara ele lançava uma moeda com a parte de baixo da orelha dele. Aí você fala, velho, é um recorde, parabéns, né? Mas. Grande bosta. Parabéns, nota 0. Tipo, Mas a maioria dos recordes do Guinness são inúteis, né? Tipo, a pessoa conseguiu a primeira pessoa a equilibrar 2 microfones por 3 segundos. tipo, a maior pizza Ninguém do fez mundo. isso. Porra. Mulher com mais silicone no peito do mundo. Tipo, Pior que tem gente que faz esses absurdos Pra pra tá lá estar, no Guinness. É, isso que é o mais bizarro, né? Porque É. vira uma engrenagem, assim, tipo. Mas agora, Marco, você começou de psicologia, eu te pergunto. Pergunte. A psicologia não explica nada disso? Deve explicar, né? Mas enfim, Dá alguma uma coisa. luz, mano. Dessa questão de querer ser exclusivo, de querer ser o diferente, de querer ser único. O ser humano tem alguma busca, assim ou não? Eu acho na verdade que é mais a sociedade, né? Ela vai mudando as questões do que é necessário para se destacar e o destaque ele traz alguns benefícios, né? Tanto que a gente vê, sei lá, que nem esse youtuber aí. O próprio Logan lá dos Estados Unidos que filmou um cara morto na floresta do suicídio no Japão. E foi hiper criticado por causa disso, né? Porque foi um desrespeito com um cadáver, sabe? Então, tipo, mano, o cara rindo e tendo um cadáver do lado dele. Então eu acho que é muito mais, tipo, quantas pessoas ele vai alcançar com isso e qual que é o benefício. E pra muita gente, não importa se é estúpido ou não, desde que você alcance gente, né? É que eu fico pensando assim, quando a gente criou a imprensa, né? A imprensa mesmo, no jornal, ela atingia poucas pessoas, né? Porque a tiragem era pequena, você atingia aquele núcleo de pessoas que ficava ali. E como foi, sei lá, a televisão já começou a atingir um número muito mais. O rádio, né? Na verdade, primeiro o rádio alcançou muito mais, depois a televisão. E agora a gente tem um device que tá na mão de todo mundo. Sei lá, né? Não vou dizer todo mundo porque não é todo mundo, mas assim. Mas é uma grande parte da É uma população grande parte da mundial. população que vive à base disso. E o lance, pra mim, muito curioso a gente só consumia conteúdo, agora a gente produz conteúdo. A gente produz coisas. Só que a gente tá aprendendo fazendo. Então, às vezes a gente produz um conteúdo totalmente irresponsável e ninguém virou pra gente e falou: você é louco, vai fazer isso? Ou você é louco, vai postar essa porra, sabe? E Tipo é esse próprio permitido, podcast. isso é permitido, exato. Não, e é permitido, assim, porque é o seu celular, é a sua vida, as suas escolhas, É a você sua vai lá e rede. grava, e a sua rede e propaga, entendeu? Então, essa possibilidade abriu um vão que cabe tudo, entendeu? Até Cabe gente super crânea dividindo conhecimento de graça, maravilhoso, sabe? Mas cabe uma galera louca fazendo coisas dementes e todo mundo assistindo. O Chomsky ele fala que a internet deu voz aos estúpidos, né? Sim, é verdade. E até eu vi ontem numa série do Netflix, o Ato Patriota, a tradução, né? Patriot Act,
que ele fala como que as plataformas não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos das pessoas, né? Mas elas podem cortar o conteúdo das pessoas Sim. que eles não acham que não deve estar lá. Sim. Que nem mamilos no Instagram ou cenas de violência no YouTube, né? Sim. Discurso de ódio, no Discurso de comentário. No YouTube também, o YouTube tá podando agora um monte de canal que fala muito sobre política. Eles até, os mais extremistas eles cortam e os menos extremistas eles tiram a monetização. Eu acho que o Facebook também tirou, né? Páginas de extrema direita, acho que teve. Sim, tirou também. Teve um movimento também. Isso aí é pra esses direitistas de merda aí que ficam falando liberalismo e tudo mais, pau no cu de vocês, ó. Esse é o liberalismo 101, meu amigo. A empresa privada faz o que quiser, pau no seu cu. Desculpa o desabafo. Momento de Mensagem. carrego. Desculpa o desabafo. Uma mensagem importante pra muita gente, mas não simboliza a opinião desse podcast. Vamos prevenir aqui, né? Exagerei, né, gente? Vamos cortar essa Tudo parte. bem. Mas o que eu acho legal de tecnologia é que eu acredito que ainda nesse século a gente vai viver em realidade aumentada, assim, tipo, a gente vai ter óculos, lente de contato, ou tipo, acho que as pessoas vão deixar de se maquiar, porque a gente vai ter uma realidade aumentada que vai projetar a maquiagem das pessoas, vai projetar alguma coisa no rosto dessas pessoas, e vai até ter aplicativos que você consegue ver, você não precisa de um device, né, no celular. Você vai estar olhando isso que nem nos episódios do Black Mirror mesmo, né? Como se fosse uma lente de contato que já tá com você, né? Acho que até a Samsung chegou a anunciar esse mês. Fez uma lente. Realidade aumentada é uma coisa que já está sendo usada muito comercialmente, né? Então eu conheço, por exemplo, arquitetos do varejo que fazem lojas, e aí eles fazem o projeto e ao invés de tipo, fazer um protótipo ou uma loja modelo, eles levam lá o óculos pra vocês e aí você fala, ó, Marcos, sua loja vai ser assim. Aí você põe o óculos, aí você vê todo o ambiente que a pessoa projetou. Então eu acho que a realidade aumentada talvez seja uma das coisas que eu acho mais próximas, assim mesmo. Eu acho que a realidade aumentada e a virtual só não bombou o tanto que poderia, porque ainda não existe um óculos ou uma lente de contato acessível que dê menos trabalho. Eu acho que eles não aceitaram o device ainda, porque o Google Glass era uma tentativa disso. Sim, e ele falhou miseravelmente. falhou, né? Então, mas é aí que tá. Por que ele falhou? Além de ser feio pra caramba, eu acho que ele não cumpriu o que ele falou. A questão, eu falo isso em sala de aula também, a questão do Google Glass, que é uma questão de vacilo desde pesquisa de mercado, Ia falar isso. de não entender, não é você como usuário do Google Glass, mas você na frente de uma pessoa com o Google Glass. Sim. E aí, você tá me filmando na hora que eu tô? Olha um simples problema que pode ter de direitos autorais. Você tá filmando o negócio e você só quer entrar numa sala de cinema. Você só quer ir no cinema, assistir um filme. Você pode ou não pode entrar com o Google Glass? É verdade. Você pode filmar um filme? Não. Tem até cinemas que matam o vídeo que você tá filmando. Tem uma tecnologia que faz anular a sua câmera. Ah, então. Que termo tenso. Fiquei com medo, foi mata aqui. Mata, Que aí fica só uma tela preta, assim. Então, assim, Mas não. eu, baseado no Google Glass, eu acho que esse tipo de tecnologia nunca vai existir. E ter uma lente de contato que todo mundo vai usar, eu acho muito, muito improvável. Até o Elon Musk vai pretende lançar a tecnologia dele, né? Que é um chip no cérebro que tem uma bateria atrás da sua orelha, conectada por um fio. E você vai poder fazer comandos com o cérebro, né? Então, Isso é... eu acho que o Elon Musk ele tá mais viajado, assim, sabe? Ele é meio tipo, eu sou o Elon Musk, eu vou aqui falar que vai ter um chip na minha orelha, tipo, foda-se. Mas existem tecnologias que já estão acontecendo na vida real que é relacionado aos nossos batimentos cardíacos. Não sei se vocês viram lá os links que eu coloquei. É tipo... eles já conseguiram, tem uma pulseira que você coloca e que daí os nossos batimentos, apesar do ritmo ser muito parecido em todos os humanos, eles são como se fosse a nossa digital. Então você tem o seu, tipo, cada um aqui tem uma assinatura do batimento. E aí com isso, essa pulseira, ela fica aqui acompanhando o teu pulso e ela consegue te conectar com todos os devices. Então você, tipo, se conecta com e-mail, com Google Calendar, com qualquer outro aplicativo e pode ser qualquer coisa, assim. Então a casa, em algum momento, vai poder ser tão inteligente que ela vai identificar se todos os batimentos das pessoas que estão lá dentro são dos moradores ou é de alguém, tipo, invasor, assim, sabe? Eu fico pensando nisso. É óbvio que a gente já tem um celular, mas a gente pode ser altamente rastreável, né? Com chips no braço, ou pulseiras, né? Totalmente. E Tem um monte, né? Você pode
botar um chip no seu gato, no seu cachorro, no seu filho. Meu cachorro tem pra você não perder ele. Mas ele tem um chip de identificação, né? Não é de rastreamento GPS. Ah, tá. Mas se um dia se perder e tudo mais, ele tem um chipzinho lá que você consegue ler e saber se é ele mesmo ou não. É muito doido isso. E ele aceitou isso? Ele aceitou. Ele me falou. Ele não teve muita opção. Tem um contrato com a patinha. Patinha pintada. Mas, sei lá, tipo, pro Theo teria sido uma coisa boa ter um chip de rastreamento. Então, mas tem gente que põe na coleira e tal, mas... O que eu acho muito louco, quero lançar uma questão aqui, Fico pensando, tá, legal, a gente tá falando de rastrear nosso batimento cardíaco, a casa inteligente e tal, e, mano, a galera não desenvolve umas coisas básicas, sabe? Sim. Eu acho isso entendeu? Outro dia eu fui numa biblioteca aqui e tem aqueles óculos pra quem é cego ler. Não sei se você já viu. Você bota o óculos e ele tem uma câmera do lado, então a câmera lê e ela fala em voz alta pra você. Só que é todo cagado o negócio, entendeu? É muito da hora a iniciativa, só que é todo cagado, que tá na cara que não tem muita grana em cima disso, não tem uma puta tecnologia. Então assim, tem sei lá quantos % da população que é cega, que poderia estar usando uma coisa super boa, Sim. mas o cara tá querendo ir pra Marte. Sim. Então assim, eu não sei, eu fico puta, mas entendeu? é justamente pra ser o sabe? primeiro. Mas na verdade assim, com relação... Não, eu acho que tem... Desculpa ali, mas assim, eu acho que você tem que ir lá no fundo, você tem que ir no extremo também. Pra eu poder subir lá embaixo, eu tenho que ir longe no extremo. Mas se você não tá olhando pro resto, tipo, foda-se, amanhã o cara vai pra Marte, leva meia dúzia de famoso, colonizar Marte, a gente tá tudo fudido, vai virar o Oli essa porra, que vai ficar todo mundo no meio do lixo. É sério, eu não tô zoando, esse é o medo, cara, é real. Eu tenho esse medo também, mas é real. Um ponto que eu acho relevante sobre o que você falou é que sim, existe essa preocupação, só que o que vende é o Elon Musk colocando o carro lá no foguete que ele disparou ano passado, sabe? Existe, por exemplo, uma mulher que ela é da nova... Ela é de algum país baixo, não vou lembrar agora, depois eu atualizo. Mas ela criou um tablet pra cegos, então é um device que ele vai criando todos... Então assim, eu vou ler o livro, vou ler o blog do Marco. Aí eu coloco lá, ele vai traduzindo e vai criando todas as texturas, as letras em braille e a pessoa consegue ler. Essa mulher ganhou um prêmio internacional, ela tá tendo investimento, só que assim, eu achei isso porque eu tava fazendo estudo de acessibilidade, que agora também tá ficando na moda. Mas não vende tanto quanto todo esse marketing que tem investido ao redor de Black Mirror, por exemplo, e outras tecnologias. Assim. Sim, bons produtos já tem. Por exemplo, eu tenho o padrasto de uma amiga minha que ele é cego e ele tem celular. E ele tem um leitor, o celular é feito para cego e o celular vai falando para ele tudo que tem na tela. E isso também o Windows tem, o Mac tem, eles conseguem utilizar. Eu conheço também um cara cego que trabalha no Itaú e ele é programador e assim, ele tem um programinha que vai falando para ele, vai mandando o áudio e ele vai escrevendo, vai programando de acordo com aquilo que o programa está falando. Mas esse discurso que você falou me lembrou daquelas pessoas, sabe, que falam assim: a NASA tá aí gastando dinheiro pra ir pra Marte, pra ir pra Lua, e tá tem fome na África, sabe? E daí é um ponto positivista meu que eu tenho. É que o argumento é que se cair um meteoro aqui, vai ter gente viva lá. Não, porque esse tipo de desenvolvimento de tecnologia, ele que é tão extremo, assim, caralho, vamos conseguir colonizar Marte. Obrigado. O desenvolvimento de tecnologia que gera esse tipo de projeto, como eles são tão grandes, eles desenvolvem tantas coisas, quando você pega isso em escala, eles conseguem chegar pro público, talvez, em outras formas. Né? Você vê, por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas é uma invenção de guerra, correto? Assim como frigideira, assim como M&M's. São coisas que a gente usa. M&M's é surpresa, hein? Eu achei que era uma morfina, mas vamos lá. M&M's aquela cápsula de açúcar, ela é feita para não derreter o chocolate mesmo, para que daí mesmo que você leve para ambientes extremos, o soldado conseguiria comer e ter aquele pouco de glicose que precisaria ter, entendeu? Os benefícios da guerra. Não é um benefício, a guerra não é um benefício, mas assim, existe desenvolvimento avanço tecnológico, né? Por exemplo, o GPS. O GPS, o dono do GPS, digamos assim, né? Tô falando de uma maneira trouxa, né? Mas assim, é da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles desenvolveram a tecnologia e tal, e a gente utiliza isso hoje pra chegar aqui no teu apartamento. É que nem o videogame, né? O videogame foi isso também, né? Exato. Sabe, então existem essas coisas que elas estão lá na ponta, assim, que são um desenvolvimento tecnológico do caralho, do cara lançar um foguete, por exemplo, que a SpaceX fez, de conseguir pousar o foguete de volta. Puta que pariu, você vê aquele vídeo e você fala, meu caralho, como os caras conseguem fazer isso?
A gente acha que não tem um resultado imediato desse tipo de desenvolvimento agora. Sim. Mas, como eu falo, meu ponto positivista é que daqui a alguns anos essas coisas vão se diluindo pro mercado e vão trazendo pequenas coisinhas pra todos nós, entendeu? Tem um livro do Neil deGrasse Tyson, que é o astrofísico lá, do Cosmos. Ele fala do porquê que não deveria ir pra Marte, né? Porque, mano, se você vai pra lá querer transformar Marte na Terra, é mais fácil você arrumar a Terra, sabe? É muito menos dinheiro gasto, sabe? É isso, entendeu? Tipo, eu entendo ir pra Marte, legal, é lógico que é fascinante também descobrir coisas novas e, sei lá, explorar o Elon Musk é fantástico, o cara quer fazer o que ninguém nunca fez, ótimo. Mas assim, enquanto isso, meu ponto é esse, enquanto isso, as pessoas tem gente morrendo de fome mesmo, entendeu? Sim, eu também, não é zoeira, não é uma palavra, sabe? Eu concordo pra caralho. Ou tem uma galera passando necessidade, ou tem, tipo, e aí, entendeu? Cara, as mulheres usam absorvente. Você já viu um absorvente? É a coisa menos tecnológica da vida. É um bagulho de algodão envolvido em outro bagulho de plástico. É zoado. Assim, como é que pode a gente estar nisso, né? E falando de Marte? É isso que pra mim não faz sentido. É desproporcional, né? Mas o copinho... Eu boto fé. O copinho já é uma outra tecnologia. Mas também é tão pouco tecnológico quanto... Sim, né? sim. Não, é bem melhor. Mas assim... Você entende? A discrepância é muito louca, sabe? Sim. Tipo, é meio isso que o Neil deGrasse Tyson falou. Tipo assim, não era mais fácil dar uma ajeitada aqui, primeiro? Tipo, lá você não consegue nem pegar um sol, sabe? Você morre. O que vocês acham de não foder? Vai dar menos trabalho, né? Então... Uma coisa que virou moda nesse último mês, né? Em julho, a gente tá gravando em agosto, né? É que aquele aplicativo pra deixar velho as pessoas, né? Eu não fiz a minha cara de velha. E aí, o meu ficou uma bosta, eu não gostei. Do meu irmão ficou bom. Ficou mesmo. E aí... Não, o outro. E aí eu fui ver, eu falei, vou baixar essa merda aí. O meu irmão Cadu falou pra eu baixar. Aí fui testar, na hora recebi um e-mail ali. Alguém está tentando entrar no seu e-mail. Aí eu fui ver de onde que era, do Google, né? Da Rússia. Aí eu falei, caralho. Você tá zoando. E aí eu fui ver uma notícia que realmente, tipo, esse aplicativo que é o Face App, ele tá com umas falhas, não sei se é intencional ou não, mas ele tem um negócio... Tem tipo um hack aí. Tem uma coisa duvidosa aí nesse aplicativo. E todo mundo baixou, né? E todo mundo deu suas informações. Exato. É que assim, eu não sei, a gente já não tá partindo do princípio que o Facebook já tem todas as nossas informações? Tem. Sim. Tipo, a gente já não tá saindo dessa. Só que informações você pode vender e conseguir muito dinheiro, né? Exato. Tipo, o Facebook consegue muito dinheiro. Exato. Aí outra empresa também vai conseguir muito dinheiro dando informação. Exatamente. E você pagando boleto com seu salário de médico. Não, mas esses dias eu até tava brincando com umas amigas do trabalho. A Bate de Latte fez uma promoção que você se cadastrava lá num aplicativo deles e você ganhava aquele mini sorvetinho que tem uma bola, que é tipo R$11. Só que você colocava seus dados sensíveis, CPF, RG, e-mail, e aí tipo, estamos nos vendendo por um sorvete, sabe? Tipo, e tá tudo bem, eu fui lá e uma bolinha de sorvete. Uma bolinha de sorvete, comi feliz depois do sorvete. Quem nunca recebeu uma ligação, sei lá, Você nunca comprou nada, por exemplo, nas Casas Bahia. Nas Casas Bahia ela tem teu número, tem teu nome. Sim. Queria confirmar alguns dados e tal. Nossa, eu passo tudo errado, velho. Daí Tudo tipo, errado. se for querer confirmar, eu já nem confirmo, entendeu? Vai tomar no cu. Se você já tem, não vem ficar me testando. Sim. Ela falou, não, que a gente tem um crédito aprovado aqui pra você e tal. Porra, eu nunca nem entrei nas Casas Bahia, como é que vocês têm? Só faz o seguinte, dá pra outra pessoa que estiver precisando. Boa. Essa é uma boa técnica. Eu vou botar aqui mesmo. Essa Altruísta. Só um adendo, o melhor jeito de lidar com o telemarketing é responder que não está tudo bem. O telemarketing te liga e fala, oi Camila, tudo bem? Aí você, não. Excelente. Aí ela fala assim... Vai na tela azul. Ela vai e fala, nossa, eu tô tendo um dia horrível. Começa a falar várias vezes, ela, eu ligo outro dia. É maravilhoso, já usei várias vezes. Mas Maravilhoso. eu sou grossa normalmente, mas eu vou usar essa técnica agora. Eu adotei essa, eu era grossa. Né, eu geralmente falo, é a quinta vez que vocês estão ligando, mesmo que seja a primeira. Não aguento mais. Não é muita ligação, né? Será que o futuro não vai ter telemarketing? Eu quero esse futuro.
Nossa. As empresas Não vai precisar. tentando, né? Na verdade, essa transformação digital que a gente vem visto é porque elas também dependem muito de telemarketing hoje em dia. E aí elas estão tentando que a gente resolva cada vez. Mas eu acho que não vai ser necessário daqui a pouco, porque, por exemplo, as propagandas vão ser personalizadas pra mim. Então Sim. eu vou abrir o Facebook e ver as coisas que tem a ver com o que eu já curti no Porque é Facebook. nichado, né? Então ninguém vai ter que me ligar e falar assim, você quer aproveitar o crédito da Mas- Lojas Marabras? Eu acho que isso É que na verdade existe ainda. também. existe teoricamente uma inteligência por trás do concedimento da informação que fala, a partir daí sua vida vai ser mais fácil porque você vai receber ofertas que você tá precisando, né? Por isso que o pessoal acha que, né, que nem eu mesmo conversei com um amigo meu sobre o câncer que ele teve nas bolas, no inbox do Facebook, e eu recebi mensagem de hospital de câncer. Sim, mas é sim. tipo, Ou até no inbox, Mas sabe? hoje em dia Sim. eu não uso mais o Google, eu grito pro celular. Eu quero uma geladeira, dá 10 minutos só no Instagram. Geladeira conta, Isso aí. R$900. Mas pode postar que você ter gritado agora e vai aparecendo no celular de nós 4. Sim, Vai. total. Bizarro. É aquele. Tem uma coisa rodando no LinkedIn, né? Tipo, eu falei pra minha namorada me perguntou por que eu estava falando baixo dentro da nossa casa. Aí eu respondi, porque eu tô com medo do Marcos Zuckerberg. Ela riu, a Siri riu e a não sei quem Cortana riu, todo mundo Alexa riu. riu. Alexa riu. É isso, gente. Acho que o futuro já está aí, sabe? Tem uma função, eu comprei um celular novo da Motorola e ele tem uma função que eu acho que é muito pegadinha, que é liberar o celular, né, desbloquear o celular só com o seu rosto. Nossa, eu tenho Então pavor quer disso, dizer cara. que a câmera está ativa a todo instante, né? Sim. Até reconhecer o seu rosto. E aí, tipo, será que ele só liga se ele reconhecer alguns traços do seu rosto? Ou será que ele tá Não, ele consumindo tá bateria 100%? Será que você vai abrir o X-Vídeos e vai ter um vídeo seu? com a sua cara fazendo aquela... Vai, fala, tô errando a senha. Mas eu já fiz não esse teste, mas eu consegui entender essa lógica quando eu vi uma vez um link no Facebook, tudo que você já falou pro OK Google, você tem gravado e você pode escutar. Ah, é? Sim, se você entra, não é Legal. um caminho fácil de achar, mas você entra nas suas configurações, da sua conta lá do Gmail, e você vai entrando lá, por exemplo, todos os passos que você dá, o Google Maps ele tá traqueando. Sim. Você consegue ver todos os caminhos que você faz, você pode separar por dia, por quilometragem, por cidade, tudo. E daí, quando eu fui escutar os meus próprios áudios do OK Google, que eu só fui ver de curioso. Quando você fala o OK Google, ele já tá gravando. Ele faz um barulhinho assim, faz... tss, daí aparece você falando assim, OK Google. E daí tá gravado o barulhinho dele que ele faz um... trulu, e daí começa a fazer a sua pergunta. Ou seja, antes do seu OK Google, ele já tá atento. atento a tudo que você tá falando. Na verdade, no futuro, o Google pode ter a sua voz. Com certeza. Tanto que ele te ouve. O Google, gente, Mas isso é falando fácil do de fazer Google. hoje em dia, cara. É, é hoje em dia é facílimo. fácil. É igual, não tem um episódio de Black Mirror que o marido dela morre, aí ela manda fazer o marido com a Isso, voz, é. e com os textos baseados no que ele publicava no Facebook. Sim. É isso, cara. Tem um aplicativo disso aí, que é de inteligência artificial, de machine learning também, que é Réplica. Aí você conversa com ele durante acho que 5 dias, ele faz várias questões e ele vai saber, tipo, várias coisas de você e ele vai parecer uma pessoa mesmo. Ele vai poder responder por você, né? É. O Google, inclusive, legal. tá comprando, é uma notícia que saiu agora no finalzinho de julho, eles estão pagando $5 pra você oferecer a sua cara pro banco de dados de Face ID, né, de reconhecimento de Fácil. facial, que é isso que Porra, o os Marco caras tava são falando. muito filha da E eles puta. estão pagando $5, $5. my ass! R$20, Eu vou dá pra até comprar ler um aqui a notícia. Tipo, o Google está pagando para a pessoa $5 mais. para coletar os dados da face, para eles terem um Face ID, né? Um Face ID melhor, assim. E aí tem toda uma discussão, porque, por exemplo, a gente tem agora a nova lei geral de proteção de dados, que também, tipo, já muda um pouco todo esse contexto. Agora, não sei se vocês viram, mas todos os sites que a gente entra, já faz umas 2, 3 semanas, eles falam sobre o cookies. Sim. Antes não era obrigatório. Então, os Mas nossos você tem que dados aceitar já os estavam, cookies, né? você tem que aceitar. A gente já tava aceitando Há faz muito tempo. anos. Cookie Mas no seu cu faz tempo. cookie é Bem no bom. seu cu. Então, tipo, tem várias problemáticas que... Enfim, até o Google e o Facebook já foram montados em multas milionárias aí de dólares por conta dessas questões, né? Tem um negócio do Google que eu tinha visto num documentário que o que eu acho que o Google tá... Acho não, né? É boa certeza que ele tá criando a inteligência artificial que é a melhor do mundo. Eu acho que a estratégia deles, o que eu vi que eles estão fazendo, que é escanear todos os livros do mundo.
E, tipo, é uma missão que é absurda, né? E tá recebendo um monte de processo porque, teoricamente, não poderia, né? Direitos autorais. Tem direitos autorais, mas eles estão pagando a multa e mesmo assim escaneando. Mas É. pra criar uma inteligência artificial que vai ter o conhecimento de todos esses livros, é isso? Ela Conhecimento vai da humanidade. aprender, ela vai aprender todas essas informações. Não, porque isso eles já podem fazer. É porque, Se na você verdade... compra um livro e você escaneou ele pra você já pode fazer isso. Não, tudo bem, Sim, mas aí não sei se você pode criar um produto com isso. Exato. Eu não sei como funciona. Então, é isso que pode ser improvável também. Se eles não estão publicando nada disso, por que eles estão tomando multa? Tomando multa do quê? De um livro que eles compraram e escanearam? Não, mas eles estão tomando multa porque são o Google e alguém falou assim, que caralho vocês vão fazer com isso, sim. entendeu? Se eles não fizeram Tem uma nada intenção, ainda, juridicamente eles não podem fazer nada. Eu acho que a partir do momento que um robô tem todo o conhecimento do mundo, eu acho que ele pode se transformar em alguma coisa, né? O problema Então, mas Sim, beleza, mas daí você vai montar um negócio que pode ser que aconteça Mas e o tal. lance é Juridicamente que- isso não faz sentido. é que assim, pensando logicamente, esse robô, ele não vai ter todo o conhecimento do mundo. Ele vai Exato. ter o que ele leu e ele vai ser um reprodutor daquilo. Ele não vai produzir nada. Exatamente. Ele vai reproduzir. Mas ele provavelmente vai poder cruzar dados Sim. e aí gerar insights. Então, É. mas tem um livro que eu já li que ele chama Tudo é Óbvio desde que você saiba o contexto. Eu não lembro o nome do autor, eu vou falar depois. Mas eles falam exatamente sobre machine learning, sobre isso, porque escanear todos os livros do mundo para um robô torna que ele seja um reprodutor. Mas não ensina pra eles coisas que a gente sabe que são, tipo, os nossos politicamente corretos, assim, sabe? Tipo, as nossas maneiras de se lidar como sociedade. Então, se ele for só um reprodutor, ele Ou vai ser errado aquela também, cora. né? Exato. Não fizeram aquele robô que Virou começou nazista? a xingar todo mundo. Exatamente. E essa é a Propagou grande discurso de dificuldade. ódio. Mas você Aí cancelaram, eu falo, cancela esse No programa. Twitter, né, que ele começou a mandar umas paradas nazistas e tal. Mas eu acho que no futuro, sei lá, tentando prever 2050 pra cima, assim, que já vai ter uns 2 graus, 3 graus pra cima na temperatura Terra. mundial, né? Algumas cidades vão ser engolidas pelo mar. Ai, mas, que bonito. mas eu acho que até lá, eu acho que a gente já vai poder, aliás, em 2050 eu acho que a gente já vai poder ter prótese se a gente quiser, tipo, tirar um braço e ter um braço melhor, ou perna melhor. O que eu acho que vai virar moda vai ser ter um rabo. Vai ser meio biônico. Acho que vai ser biônico, vai ser totalmente ciborgue, eu acho, o futuro. Eu acho que todo mundo vai... Por que alguém gostaria de ter um rabo, Marco? Me Porque o rabo... Eu fiquei com essa dúvida. Primeiro que a gente veio do macaco, A gente tem o copo. a gente tem um copo, e o rabo ele deveria ser muito Pensa um útil. outro braço, entendo. Um rabo. Mas imagina ter um rabo Vai que ser tem tipo uma mão. a Angela Bismarck tem o terceiro peito. Mas não, é que isso é inútil. Mas o rabo é um membro, né? O rabo é super útil, né? Ele é super útil, pô. Velho, você não consegue sentar se tiver um rabo. Claro que consegue, é só enrolar, que nem o Goku. Todo mundo já viu isso. Mas eu acho que vai ser. Eu acho que o pessoal vai começar a deixar de ser humano ainda no final desse século, assim, de forma. Eu não acho, Marcos. Eu não acho que pouco também. Eu não acho Quando que você diz pouco. humano, você tá dizendo 100% orgânico. Sim. Tá, ok. E até um pouco da forma. Tipo, de ter um braço maior, um mais comprido, ou uma perna. Não, porque as pessoas já têm próteses, né? Já tem, que nem tem até um corredor que ele não tinha uma perna, debaixo do joelho, assim. E ele falou, pô, se eu cortar a outra, eu vou ser mais rápido. Ele cortou a outra. What? Não, Ficou com as duas pernas, daquela que impulsiona, aquela né? que... Tá, mas... Ah, não, volta Isso 3 foi- casos, né? Isso... No jogo da vida não volta, né? No cara é esportista, pô. Sim, Importante. Não, mas teve um desses caras que foi... até correu nas últimas Olimpíadas lá e conseguiu comprovar que isso realmente estava impulsionando ele mais do que uma perna Sim. natural. É, mais e daí rápido o cara que uma foi perna natural. desclassificado e tal. Mas assim, um cara que ele já não tinha as duas pernas, não, que um imbecil que tirou Foi uma perna lá e cortou voluntariamente. a outra. Não, é imbecil. Cara, isso é... tá soando muito fake news, cara. Sinceramente. Não é, falando, tô falando sério. Foi a sua avó que te mandou? Porque a minha avó é a maior Nem espalhadora de contato. fake news da Terra. No WhatsApp. Então, mas eu acho que as pessoas vão começar a trocar os membros, se não trocar de sexo, de corpo mesmo. Que nem no Ghost in the Shell, assim. Sabe por que eu acho isso muito improvável? Primeiro, pela Organização Mundial da Saúde. Sim. Pra gente conseguir ter algum tipo de implante, tal, qualquer coisa que seja, alguma mutação. Uma mutação não, mas assim, uma pessoa que perdeu um braço, ela pode ter uma prótese externa e tal, que daí tudo bem, não interfere em nada no organismo dela. Mas tem algumas que eles fazem recomposição de terminações nervosas e tal. Sim.
Cara, isso primeiro, além de ser uma tecnologia fodida, é extremamente caro ainda Por isso que é 2100. Mas 50, hein? Já aumentou 50 Desses 50 anos. cara, Meu, se você for pensar, 100 anos atrás, o ser humano não passava dos 40 anos. mas a tá gente, tendo uma evolução a gente não mudou em rápida. nada. Nós somos iguais. A gente não mudou em nada, mas a gente Só mudou uma vive roupa. muito mais. Sim, ainda bem. Nossa qualidade de vida aumentou muito. Eu acho que 100 anos de diferença é muita coisa. Mas eu ainda acho que pra mudar uma coisa, eu quero mudar a cor do meu olho. Cara, não é mais fácil fazer um clone, então... Então, esse é o meu ponto. Eu não acho que a gente vai mudar quem nós já somos, mas vai acontecer o que já tá acontecendo nos Estados Unidos, a galera, tipo, doar, eles pegarem o DNA, e aí você já existe nos Estados Unidos pessoas que já podem escolher como vai ser o filho. Ah, sim, isso é verdade. Então isso eu acho que já tem no Brasil também. Eu também acho que vai ter no Brasil, mas tipo, É. a minha percepção é bizarro, eu acho bizarro também. É meio Mas gata, assim, cara. pra mim, exato, mas pra mim o caminho vai ser muito mais esse, de tipo, você moldar esse ser humano perto da perfeição, com QI, XPTO, porque eu quero que meu filho entre em Harvard e não sei o quê, do que necessariamente a gente poder Então, ser biônico. eu tive uma questão esses dias, até com o meu irmão, que na Islândia o pessoal tá meio que eliminando os números, né, de nascimento de crianças com síndrome de Down, porque é possível abortar, se você sabe no início. Aham. E lá, então, tipo, tem quase nada, assim, de crianças com síndrome de Down. E aí a gente ficou discutindo, pô, isso é péssimo, isso é bom, isso é o futuro, isso é ético. Eu acho que, às vezes, em vez de abortar, um planejamento de qual filho você quer ter, talvez seja mais ético do que, né, abortar um projeto de vida ali. Estamos entrando num assunto deveras complexo. Aborto é uma coisa complexa. Porque daí, tipo, a decisão não é só sobre o feto, é sobre a mulher. E aí, eu acho que são muitas questões. Eu acho que tem outra questão que é o lance, tipo assim, que tipo que a gente tá fazendo uma certa higienização, né? Exatamente. Então assim, que tipo de Na sociedade raça que a gente tá humana, projetando pro futuro? A gente tá projetando uma sociedade livre de síndrome de Down, porque a gente, em algum momento, a gente não sei, né, mas sei lá, homens Porque se brancos, considera uma héteros, anomalia ricos, genética. Exato, determinaram que Não, uma não é que pessoa você com Down... considera. É uma anomalia genética que pode causar Sim. problemas na vida da pessoa ou não, tá? Mas assim, o que a gente tá fazendo? A gente vai eliminar... É aquela história do tirar a massa podre, tá? Com Exato, muitas aspas, exato. tá? Eu acho isso muito problemático. Primeiro que, se você eliminar uma doença, vai... Foda-se, porque amanhã tem outra, entendeu? Não Sim. tem... nunca vai ter... A gente não vai ser puros, tá? Vamos parar com essa palhaçada. Ninguém vai ser puro. E chegou a acontecer no Japão algo parecido, que o pessoal tava esterilizando muita gente depois da Segunda Guerra, que era pobre ou que era, sei lá, tinha alguma doença e não avisava a pessoa. Exato. Ela era simplesmente pega e esterilizava. Ah, sim. Então, essa é a minha pergunta, sabe? Tipo, você vai falar que isso é ético, eu acho meio problemático, sabe? Porque a gente tá prevendo uma higienização. Então, assim... E aí, a minha pergunta é, quem decidiu o que vai ser higienizado? Exato. Então, isso é problemático, sabe? Tipo, Down é ruim, então... Em não busca do vamos querer... ser humano perfeito, Que né? isso, O que é o sabe? perfeito. O que é o perfeito? É muito complicado. Ou Imagina... que alcance seu maior potencial, né? Não, eu vou dar uma o viajada. super-humano, que a gente tá Super-humano. sempre atrás disso. Eu vou dar uma viajada, mas imagina se o Hitler estivesse vivo nessa época. Negros e judeus não existiriam, porque na visão dele a higienização seria por esse caminho, sabe? Tipo... Tem até um livro do Philip K. Dick, que ele é o Homem do Castelo Alto, que é mais ou menos isso, que os judeus têm que fazer cirurgias plásticas pra se esconder, porque os japoneses também, porque Então, e aí fica uma coisa, tipo, muito... Que é o que a Cacá falou, quem decide tudo isso, né? Tipo, quem vai ser esse julgador? É que eu tenho a sensação Vai também ser a ONU. que a ideia disso tá mudando, assim, a ideia desse tipo de higienização tá mudando, sabe? Então, se outro dia a gente achava, né, sei lá, na década de 40, estabeleceu-se que judeu é ruim ou não sei o que lá, hoje a gente sabe que isso tá completamente distorcido e errado, então a gente não tá caminhando para isso, então eu acho difícil caminhar nesse sentido, sabe? Sim. Eu acho, legal, eu vou escolher a cor do olho do meu filho. Eu tô escolhendo a cor do olho do meu filho, sei lá. Mas é problemático. qual que é o poder da mãe com relação De a outra qualquer forma, vida também, entendeu? né? Outro episódio de Black Mirror, né? Quando a mulher coloca um rastreador no olho da Na filha. filha, exatamente. Puta, é muito foda esse muito episódio. foda. A muito Kanji, foda. eu acho que chama. É, Que, na verdade, ela Kanji. bloqueia as Isso, coisas. Ela bloqueia as isso. coisas. É, que só aí não filha quero- dela. é, Aí ela Ah, bloquear, mas verdade. quando a menina fica adolescente, ela vê a cena da menina que tá bem na hora que ela tá transando a primeira vez, se não me engano. É.
É. É pesado, cara. É. Mas então, é isso, assim, até quando também criar um controle vai ser muito pior, entendeu? Olha só, tô tentando formular na minha mente pra deixar isso o mais brando possível, apesar que eu acho que pode soar muito escroto. A gente evoluiu como sociedade e tal, principalmente utilizando a medicina, a farmácia e tal, para eliminar doenças que eram, até há pouco tempo atrás, o mal do século, como a tuberculose, por exemplo, né? Tuberculose matou um monte de escritor e tal, um monte de gente, e é uma doença super simples da gente conseguir eliminar. Então assim, você encara aquilo como um problema, aquele problema era muito grave naquela época e ele consegue ser facilmente... A Alaska espirrou? Espirrou! Saúde, Alasquinha! Ele precisa aparecer no podcast, gente, vai ter que ser um vídeo mesmo, não vai dar. E daí nesse ponto, por exemplo, do aborto, as pessoas, hoje que já acontece, pessoas que não querem ter filhos, independente do filho, se vai ter síndrome de Down ou não, já falam assim, não quero ter filho, não é o momento, eliminei agora o mal pelas vezes. Eu coloco o mal agora entre aspas, porque para aquela pessoa naquele momento pode realmente ser um mal. Sim. A pessoa não está preparada psicologicamente para ter um filho, ela não tem preparo financeiro e tal. E isso é um raciocínio, na minha opinião, bem tranquilo assim, da pessoa tomar essa decisão. E daí quando você encara também a pessoa com síndrome de Down, que ela pode ser, não é daí seria um mal, mas assim, é uma pessoa que precisa de mais cuidados, é uma pessoa que não vai ter uma vida longa, né? Vai ser aquele filho que pode ou não morrer cedo e tal, são várias outras complicações. Então quando a gente enxerga todas essas outras facetas, né? Então, desde uma coisa que é simples, que consegue eliminar e tal, algumas escolhas que você faz da vida, o que eu posso fazer se eu descubro se esse feto e tal tem síndrome de Down ou não? Eu posso ou não posso? Eu também não sei essa resposta, eu acho muito complexa, sabe? Mas eu também, no fundo do coração, eu posso estar muito errado. Mas eu não sei se eu acho isso tão errado assim. De poder escolher. Então, sobre o aborto... eu acho que a gente tá viajando. é muito aquilo, a escolha é de quem faz, né? Então eu acho que é que nem no caso de drogas, no caso de aborto, no caso de outras questões, eu acho que a liberdade tem que existir e a partir daí a pessoa vai, com conhecimento, com a medicina, vai tomar essa decisão com informação. Sim. Eu acho que a responsabilidade tem que ser da pessoa. Sim. Tanto que na própria Islândia eles não forçam, mas eles dão consciência que esse feto tem uma mutação genética e ele tem síndrome de Down. Sim. É muito complexo. É muito complexo. Mas eu queria fazer um ponto sobre o que você falou, Nelson, porque quando teve ano passado a votação de se ia ser discutida a não criminalização do aborto aqui no Brasil, tiveram vários fóruns, né, e várias pessoas foram dar os seus relatos, inclusive tiveram várias críticas, porque a igreja, né, a bancada evangélica foi muito presente nessa discussão. Mas teve um caso que eu vi que eu achei muito interessante, que era um homem médico com a sua esposa, que o primeiro filho deles foi um filho que veio com alguma anomalia mental, genética. Ele tinha problemas, ele precisava dessa atenção especial. E aí ela engravidou novamente. E eles, como casal, tinham consciência de que o primeiro filho exigia muito mais esse cuidado e essa atenção. E aí eles abortaram a segunda gravidez. Foi uma decisão que, pelo que eles disseram, foi em conjunto, né? A mulher estava, obviamente, ok, e o marido também. De abortar o segundo filho, porque o primeiro já vinha com essa anomalia, vamos dizer assim, e eles entenderam que naquele momento não fazia sentido ter uma outra criança, independente de qual seria o contexto, pra cuidar dessa primeira que já existia e que precisava dessa atenção. E aí depois eles abortaram, e aí depois eles tiveram outro filho que veio, tipo, saudável, sem nenhum outro, né, percalço. Então, tipo, são dois vieses também, né? Eu posso tomar a opção de abortar uma outra vida em prol de outra que eu sei que já existe, que já me demanda mais tempo e cuidados. É uma questão de planejamento familiar também. Exatamente. Exatamente. Que é um grande tema hoje em dia, né? Exato. Eu preciso fazer um gancho com isso porque eu sou fruto disso. Eu tenho aborto? essa cicatriz aqui, nascido de aborto. Eu tenho essa cicatriz aqui, ó, que eu fiz transfusão de sangue quando eu nasci. O sangue do meu pai não é compatível com o da minha mãe. Quando nasceu a minha irmã, que é a mais velha, falando de uma maneira bem simples assim, posso estar errado tecnicamente, mas a mãe ela começa a produzir anticorpos contra os próximos filhos. E daí, quando o meu irmão nasceu, que é o do meio, mais velho que eu também, meus pais não sabiam disso, que ia ter essa diferença do fator RH no sangue deles. E daí meu irmão teve várias complicações, ele quase morreu.
Meu irmão tentaram fazer a transfusão de sangue pelo pescoço quando descobriram, né? Porque demorou pra caralho até descobrir e tal. Daí tentaram fazer pelo pescoço e não deu, tentaram fazer embaixo do braço e não deu, daí fizeram em cima do umbigo que daí deu certo. Se não tivesse dado, daí provavelmente teria falecido. E daí quando minha mãe engravidou de mim, até onde eu sei... Seu irmão tem 3 cicatrizes? Tem. Daí até onde eu sei, meio que eu acho que não fui muito planejado e tal, veio. Minha mãe já ficou com um puta de um receio. E meus dois irmãos nasceram de parto normal. A minha mãe, em escolha de até pra tentar segurar o máximo possível desse trauma que ela já teve, eu nasci de cesárea e tal. Daí também já sabia que eu teria esse problema. Daí eu já fui direto pra transfusão e tal. Então, assim, baseado nisso, eu entendo um pouco tipo, caralho, eu acabei de passar por uma merda que foi extremamente trash pra caralho, sabe? Tipo, uma mulher que tava tendo o segundo filho achando que o filho já ia morrer. Imagina a situação de merda. Daí vai ter um terceiro filho e já pensa assim, porra, e agora? Exato. Quando entra nessa discussão e tal. É só que assim, a gente não tá falando de bebês que vão nascer acéfalos, por exemplo. Sim. A gente tá falando de bebês que vão nascer com outras características que não as características predominantes na sociedade. Exato. Sim. Então, e a gente tá determinando, fazendo isso, que essas não serão as características que nós queremos na sociedade. Esse que é o problema. Entendeu? Tipo, a gente tá criando um ranking de humanos. Exatamente, um ranking de humanos. E eu acho interessante isso daí, só puxando para um outro lado também, da questão de manipulação genética, é que a gente tava falando de Marte lá e tal, e eu tinha lido uma matéria que o pessoal falando, é mais fácil você, em vez de conquistar Marte lá, colonizar e fazer as bases lá, é mais fácil você manipular geneticamente o ser humano para que ele consiga sobreviver lá. Se adaptar às condições de lá. Só que aí você vai ter 2 raças, né? Também. A gente já tem. Isso é interessante, né? A gente hoje já não tem, né? Mas vocês leram Sapiens, né? Que a gente conversou isso Sim. antes. Sapiens, ele deixa isso muito claro, que existiam outras raças de humanos. Sim. Né? Só que elas foram eliminadas por nós. Existiam outras além dos Sapiens. E os Exato, os Neandertais e tal, ficaram, os outros. Ou eliminaram as Exato. outras. Eu posso jogar uma pergunta aqui pra gente voltar pra essa tema de tecnologia e ainda nessa coisa genética? Vocês acham que vão existir, tipo, X-Men, assim, tipo, que essa nossa evolução vai ser um super-humano, independente dessa manipulação que já pode estar acontecendo? Eu mas, acho tipo, em questão de telepatia, sim. Mas de resto, acho que não. You fucking kidding me? A gente vai se comunicar telepaticamente? Porque, mano, a telepatia, no caso do X-Men, não existe uma explicação genética, né, científica nisso aí. Mas é uma comunicação entre 2 cérebros, ponto. Né? Vai. Vai. A gente tá assim, buried. Vai. Eu acho que nesse século a gente pode ter uma telepatia. Mas tecnológica, né? tá. Mas se fosse em telefone já é isso. Mas mas essa é a questão. A questão é que eu acho que o ser humano... Acho não, tenho boa certeza. O ser humano, ele vai se envolver com a tecnologia e a gente vai acabar sendo uma mistura dos dois. Que na verdade o corpo humano, ele é algo tecnológico. A tecnologia vai ser nosso way. É isso que você tá falando. A gente vai tomar e vai ficar melhor. Então a gente, eu tô com Alzheimer, então eu posso usar um chip pra me ajudar a fazer conexões que meu cérebro não mais consegue fazer sozinho. Os nanorobôs, beleza, né? então você... Só que o que você tá dizendo é que talvez, para além disso, a gente possa implementar novas coisas. Sim, desenvolver novos sentidos, sim, né? Novas ter visão no escuro. Eu acho que isso existe ser humano que... Eu acho da hora pra caralho, mas é impossível. Então, tem Não, um é episódio... impossível. Não, É é impossível. impossível. Não é. Voltando ao tema Mas tá Black bem próximo. Mirror vai ser real, tem um episódio do Black Mirror que tem aquele médico, né? Que é acho que é o último episódio da 3ª temporada, da 2ª temporada. Qual é o médico? Não, é o Que ele prende a menina Black na- Museum. Que ele desenvolve aquele negócio que o cara ele sente sente dor. prazer, ele Aham. consegue sentir a dor do outro, mas ele também sente prazer, então ele transa com o negócio e depois ele fica tipo maníaco por dor, porque ele só tem prazer Começa desse a se jeito. mutilar e tal. Exatamente. Então, tipo... Eu queria fazer só uma questão pra finalizar, que é que a gente já passou do tempo aqui. Último bloco. Que isso? Que é? Como assim? Eu queria falar... 1 hora já, meu. Não, eu quero discutir qual vocês acham que é o melhor episódio de Black Mirror. A gente pode falar sobre isso antes, então. A gente precisa de uma pauta melhor definida, queria dizer. Também acho. Eu só quero deixar aqui gravado que eu falei isso. A gente foi embora. Eu falei sobre isso. Tinha a ver com Black Mirror. É que a gente vai viajando, né? A gente vai puxando os assuntos. Vai, o que você queria falar, Marcos? No futuro, próximo, quando os robôs ficarem mais inteligentes que a gente, o que vai acontecer? Será que eles vão ficar mais inteligentes que a gente?
Se for de Eu capacidade... acho que até é uma afirmação em vez de uma pergunta. Não, se Eu for acho... Fala. Eu acho que se for de capacidade de cálculo, de juntar informação, de número de informação guardada, isso já acontece. Agora, entrando naquele ponto que você falou um pouquinho antes. Meu ponto, De entrar, então vai lá. Não, manda ver. fala. Entrar nesse ponto societário, né? De saber distinguir alguns detalhes culturais que a gente tem. Exato. Por exemplo, um robô, ele vai conseguir entender que ele é um robô dos Estados Unidos e não do Brasil, por exemplo? Que ele vai ser diferente no Japão? Um robô com nacionalidade? Não, mas ele vai A ter. Rússia tem, né? Ele vai ter esse tipo de comportamento, sabe? Esse tipo de Comportamento de social, de entendimento. Você chegar lá no Japão, todo mundo, né? As pessoas são um pouco mais distantes, muito mais sérias a princípio, nunca fui pro Japão, mas é o que aparenta. E daí o jeito de você cumprimentar uma pessoa, o jeito que as pessoas comunicam. Daí chega no Brasil, daí você vai aqui em São Paulo, você cumprimenta a pessoa com um beijinho no rosto. Você vai pro Rio, são 2 ou 3. E daí o cara tem sotaque, daí o cara fala assim, sabe qual é, meu irmão? Vai tomar no seu cu, rapaz. Saca? E daí chega no outro canto do Aí Brasil dá e fala bug outra no robô. coisa. Sabe? Esses aspectos culturais que eu acho que eles Acho que, podem... acho que vai chegar lá devagarzinho, né? E eu acho que tem Nessas nuances, né? Eu acho que tem um ponto sobre nós seres humanos que é essa coisa holística, social, psicológica, que é os estudos de futuro que já existem são que sim, é o que o Nelson estava falando. Os robôs já estão ultrapassando a gente em processamento de dados e várias outras coisas nesse campo racional, né, e prático da coisa, mas as profissões que a gente tem hoje em dia, a maioria das que vão permanecer no futuro são essas relacionadas às nossas capacidades cognitivas enquanto seres Soft humanos. skills. Soft skills. Então, psicólogos, psicanalistas e pessoas que conseguem lidar com essas nuances e esses pormenores, assim, das Com arte complexidades. também, né? Criatividade. Exato, tipo, você pode ensinar um robô a ser criativo, mas eu acho que até certo ponto, porque ele vai virar um reprodutor. Tipo, vou ensinar, sei lá, Van Gogh pro robô, e ele vai reproduzir telas com o traço e com o visual que Van Gogh tinha, mas quando que ele vai começar a criar uma tela que seja dele? Uma impressora já faz isso, né? Você pedir pra ela imprimir o quadro, ela vai imprimir. Exato, E aí? exatamente. Tipo, Né? a menos que exista alguma coisa meio Homem Bicentenário, aquele filme lá do Robin Williams, que eu acho, não sei o quão longe ou quanto mais longe ou menos longe está, mas assim... Então, o do homem bicentenário é meio que o movimento ao contrário, né? O robô querendo virar humano. Exato. Então, e aí, tipo, é muito ambígua, né, essa situação, porque se a gente acha que os robôs são melhores, e aí quando eles se tornam esses seres que são tão melhores e onipotentes, tipo, eles querem virar a gente, que é muito vulnerável e tem várias outras questões, então é muito filosófico, Blade né? Runner mostra isso também. Também, exatamente. Talvez a gente possa criar robôs, eu não sei se a gente pode criar consciência. Exato. Nossa, Essa é a grande questão, né? mulher. Não, mas é verdade, entendeu? verdade, é verdade. Reproduzir, a gente já faz isso. Eu acho mais fácil a gente caminhar para um futuro em que a gente vai virar mais ciborgue e vai usar a tecnologia dentro da gente, dentro do orgânico, do biológico, pra melhorar alguma coisa, ou pra curar doença, ou sei lá ou pra fazer Ou não ter higienização doença da nenhuma. população. Acho mais provável do que a gente, sabe, tipo, eu acho, legal, a Rússia tem uma cidadã que é robô, parabéns. O que ela faz? Nada. Foda-se. Ela Nada, não porra existe. nenhuma. Ela é uma grossa, entendeu? Porque ela reproduz discursos de ódio e ela foi lá e aceitou e, sei lá, ela tem um olhar meio psicótico, é isso, é estranho. Mas nada, ela não... É isso, no Sapiens ele fala isso. A gente tem uma capacidade como homem Sapiens que é de se juntar Se e criar organizar. coisas juntos e se organizar. Exato. Que eu acho que talvez, espero, que o robô não tenha, entendeu? Talvez cognitivamente no futuro ele vai conseguir aprender também isso. Esse é o Sim, medo. sim. E aí eu acho que fudeu. Se isso acontecer, sim, fudeu. fudeu. Corre Aí pra Marte mesmo. Aí é tipo Eu Robô. Desculpa, eu tô pegando as referências dos filmes. eu matou. Não, porque o Eu Robô eles se organizam e viram... Vai ser o Black Mirror, aquele episódio preto e branco que ninguém Como é- gostou, mas eu achei maravilhoso. Como é que é o nome do Os autor cachorrinhos do Eu lá Robô? atrás. Asimov. Asimov que colocou as Exato. primeiras... Fez o homem bicentenário também. Isso, As mas ele regras. descreveu as leis da robótica, né? Foi. Sim. Assim. Que daí primeiro ele tem as 3 primeiras leis, depois tem a lei 0 e tal, mas acho que a primeira lei é que o Tem uma robô lei sempre depois tem também. que obedecer ao humano, né? Humano. E aí, a partir do momento que ele não obedece... Mas ele se a gente partir desse tipo de programação para os robôs, então nunca, em tese, nada vai acontecer conosco. Então, aí ele coloca uma lei, acho que é uma ou duas leis depois, no livro da Fundação, que são
7 livros, que ele fala, existe um momento entrelaçando essas leis que dá pra você agredir o ser humano. Sim. Se Que pelo daí- bem maior da galáxia. Mas é por isso que ele coloca daí a lei 0. Eu não lembro a ordem, mas É tem. que o que eu acho muito louco é que a gente entende como o ser humano tem mutações genéticas e às vezes acontece alguma coisa que não estava previsto. Por que a gente acha que com o robô isso nunca vai acontecer? Quem programou o robô fomos nós. Você entende? Tipo, eu acho assim, programei, tá tudo certinho, mas deu um curto, velho. Sim. Aí o robô ficou louco, o robô ficou Ou ele agressivo. pode aprender o algo robô que nem ficou... acontece hoje em dia. Exato. É. E aí? Não, eu acho... A gente tá... Ele não aprende só o que é programado, né? A gente tá prevendo um robô calmo, pacífico e estruturado. Não sei se todos os robôs vão ser assim. Eu acho que até uma coisa que a gente faz hoje em dia é que a gente usa as inteligências artificiais, os robôs, pra ajudar o ser humano. Eu acho que isso vai continuar durante um bom tempo até o robô ficar muito inteligente e a gente virar meio que bicho de estimação do robô. Assim. Eu acho isso impossível de acontecer. Porque eu acho que o robô ele vai agradar a gente de tantas maneiras, que nem o gato, né? O ser humano agrada tanto o gato que o gato tá de boa. Ele vai tá na vida dele tranquilo, dorme o dia inteiro. E eu acho que a gente vai ter uma vida tranquila com robôs, assim. Não sei se vai ter essa revolução aí do Exterminador do Futuro. Eu acho impossível, na verdade. Eu acho impossível. Eu acho que os robôs nunca vão chegar a esse ponto. Cara, fora que, assim, tem uma outra questão a gente tá preocupado com os robôs, a gente é mais cruel do que eles. Muito mais. Como assim? Muito Não mais. sei se a verdade. gente tem que estar Nossa, preocupado é verdade. com eles e não com a gente. Tem um monte de político aí que eu não quero citar nomes agora, são muito mais preocupantes do que qualquer robô, meu. E eles usam robôs. Exato. Exatamente, Seus eles usam eleitores, robôs. por muitas vezes são robôs. Então. Por que vocês acham que a facada não sangrou? Aquelas... Bateu metal no metal ali. Fez até barulhinho, bicho. Não queria dizer nada assim, mas teoria da conspiração. Acho que Bolsonaro deve ser o robô mesmo, né? Acho que acabou de acabar o episódio. Valeu, gente. A gente vai lançar o episódio aí toda quinta ou sexta, provavelmente, pra você ouvir aí antes do rolê e conversar sobre robôs aí no bar. Falou! Um beijo. Vocês não vão Gente, só eu me apresentei, vocês não se apresentaram, vocês perceberam? Mas é que a apresentação... Marco, Vou cancelar. Nelson, Kaká